Olá, empreendedor! Meu nome é Tamir, sou agente local de inovação pelo Sebrae. E para você que não pode estar com a gente aqui presencialmente no Espaço Colabore, você vai poder contar com o nosso material gravado, que contou com a apresentação de Larissa Giovanni, um dos nossos agentes locais, e também o nosso consultor Diego. Mais uma vez, bom dia a todos. Então, vamos iniciar o nosso encontro coletivo. Para quem não tinha chegado, para quem chegou agora, na verdade, meu nome é Giovanni Aragão, sou um dos agentes de inovação do programa Ali. Foi feita essa apresentação, Larissa ela vai estar dando continuidade, também é a Ali, participa do nosso projeto. Bom dia a todos, pessoal. Como o Giovanni falou, eu sou agente de inovação, assim, principalmente com aquela galera ali que está no fundo. A gente tem aqui hoje também, contando com a presença dos nossos consultores, Luciano e Diego, que estão ali atrás, e a nossa gestora também, Dilene, tá certo? Então, hoje nós estamos na nossa jornada, né? Inicialmente, vamos retomar, a gente fez lá o diagnóstico com vocês, certo? A gente aplicou a nossa ferramenta Radar. Então, a gente analisou lá quais são aqueles pontos hoje que estão legais, aqueles pontos que precisam de melhorias, né? Que a gente pode demandar uma maior energia para melhorar esses resultados, né? No segundo momento, a gente fez um levantamento de dores, de problemas e fez a priorização dessas dores, né? Como é que essas dores hoje estão impactando no faturamento de vocês, nos custos de vocês? E priorizamos um problema. Lembram lá? E a gente disse, para esse problema priorizado, a gente vai demandar uma maior energia, a gente vai prototipar, a gente vai fazer um teste antes da implementação, certo? Então, o nosso terceiro momento agora é justamente conhecer um pouco dos indicadores, especialmente o indicador do nosso programa, que é a produtividade. Aumentar essa produtividade. A gente vai descobrir, de fato, o que é essa produtividade, certo? E por que a gente deve monitorar ela. Bom, então, para a gente saber se uma empresa ela é mais ou menos produtiva, a gente precisa medir, certo? E para a gente medir, a gente precisa de dados. A gente precisa dos indicadores. Então, de uma maneira bem geral e bem simples, o que são os indicadores? Os indicadores nada mais são do que ferramentas de gestão, que eles vão nos auxiliar, eles vão nos dar um norte, vão dizer como é que está a nossa empresa, vão analisar os resultados da nossa empresa, certo? Vamos entender, então, os indicadores como um termômetro mesmo, para mostrar como é que está a situação, para mostrar como é que está a saúde do nosso negócio, certo? Quando a gente não faz isso, a gente trabalha literalmente no escuro. Então, a gente não sabe qual caminho a gente deve seguir, certo? Benefícios dos indicadores. Quando a gente utiliza indicadores assertivos, a gente consegue informações com mais rapidez, a gente consegue mais clareza nos resultados, a gente consegue uma transparência maior de como está a nossa empresa, certo? Isso é base para as nossas tomadas de decisão. Então, a partir desses indicadores, a gente consegue estabelecer metas, né? A gente consegue tratar os gargalos, tratar aqueles problemas da solução que não estão fazendo com que a empresa cresça, né? Que a empresa se desenvolva e que fica ali, aquele dia, todo dia trabalhando, e não vê lucro, não vê a situação cada vez pior. Então, como é que a gente pode, de fato, mudar, né, esse cenário? Quais são as ações que a gente pode tomar para poder mudar esse cenário? Os indicadores, eles são essas ferramentas que vão ajudar a gente, certo? Então, de uma maneira mais bonitinha, a Vale traz aqui para a gente que os indicadores, eles são medidas, né, que permitem avaliar o desempenho de uma organização, de um setor, de um departamento, de um projeto ou ainda de um indivíduo, desde que as metas, avaliando, né, em relação às metas que foram pré-estabelecidas. Então, eu estabeleço uma meta, eu estabeleço um objetivo e o indicador, ele vai me ajudar a dizer, essa meta foi atingida? Esse objetivo foi atingido? Não, não foi. Então, eu tenho que tomar medidas para poder conseguir mitigar aquele problema, conseguir arrumar aquela questão para as metas e os objetivos serem alcançados, certo? Exemplos de indicadores. A gente tem indicadores dos mais diversos, né? Então, a gente tem indicadores financeiros, econômicos, vendas, marketing, processos internos, de crescimento. Essa frase de Peter Drucker é bem interessante porque é uma coisa que a gente vê muito, né? Tudo aquilo que pode ser medido pode ser melhorado. Então, a gente, assim, não existe nada hoje que esteja perfeito a ponto de não precisar de uma melhoria. Sempre pode dar uma melhorar, não é verdade? Então, os indicadores ajudam a gente a identificar esses pontos.
A gente tem os indicadores financeiros. Será que a minha empresa ela gera lucro? Ou será que eu estou trocando dinheiro? Ela é rentável? Né? Qual que é a taxa de inadimplência? Qual que é o ponto de equilíbrio? Esses são os indicadores financeiros, né? Indicadores de vendas, de marketing, taxa de conversão de venda, taxa de retorno de cliente, satisfação do cliente. Satisfação do cliente é importantíssimo para todo o modelo de negócio. A satisfação do cliente vai dizer, será que eu estou de fato, o meu produto, o meu serviço está atendendo às necessidades do meu cliente? Então, é imprescindível que esse indicador ele seja monitorado. De crescimento, rotatividade. Será que minha equipe está sempre mudando? Eu nunca tenho um time realmente consolidado, um time ali de muito tempo. É uma equipe que toda hora tem gente saindo, toda hora a gente colocando atestado, faltando, né? Como é que está isso? Como é que está o clima? A motivação do meu time? Como que está? Então, esses são todos indicadores que a gente pode estar monitorando para avaliar como é que estão as nossas empresas, certo? Bom, alguns aqui de serviços, para quem trabalha oferecendo serviço, né? Conversão de orçamento. Quantos orçamentos eu mando e quantos de fato eles se tornam vendas, né? Propriamente ditas. Então, é um indicador interessante da gente ver. Um indicador interessante, o tempo médio de atendimento, quanto tempo eu levo para dar esse retorno para o cliente, para atender um cliente, isso é importante, né? Para alguns segmentos. Satisfação do cliente, como a gente falou, né? O número de novos clientes, né? Da fidelização também de clientes é importante. Tá certo? Na área do comércio, especialmente do varejo, né? Quantas pessoas têm lojas e aí chegam pessoas pedindo um produto, chegam pessoas pedindo uma mercadoria que não tem. Então é legal a gente ter esse indicador, né? A gente saber, poxa, será que vale a pena eu comprar aquele produto para vender? Então, quanto que é a demanda? A demanda realmente vai suprir esse investimento? Será que vale? Então, é interessante a gente estar fazendo essa análise. Ticket médio, os clientes fidelizados, o estoque ainda, né? A gente ter a mentalidade de que estoque, aqueles produtos que não saem, aquilo ali é dinheiro parado, é prejuízo. Então, a gente precisa realmente analisar e monitorar esse estoque, analisar quais são aqueles produtos que estão há muito tempo lá. A gente precisa promover eles, a gente precisa ofertar eles, né? Fazer realmente gerar, certo? O tempo de reposição, compras, estoque mínimo, certo? E alguns gerais, que todos os segmentos precisam realmente monitorar. Por exemplo, lucratividade, minha empresa dá lucro, rentabilidade, demonstrativos de resultados, tá certo? Um valor médio de compras por mês também é interessante, e índice de perda, gente, desperdício é também um ponto que é muito importante a gente estar monitorando dentro da nossa organização, certo? Pronto, aí você vai me perguntar, mas tá, Larissa, e quais são os indicadores que eu devo, dentro do meu negócio, monitorar? Primeiramente, para a gente poder definir qual é o indicador que vocês vão monitorar, a gente precisa identificar onde é que estão os gargalos. Então, a gente precisa analisar aqueles aspectos que estão, de fato, impactando na nossa organização, certo? Então, eu identifiquei ali qual é os gargalos, né? Quais são os gargalos, analiso em que área aquele gargalo está e, a partir daí, eu vou escolher um determinado indicador, certo? E é importante a gente dizer que, assim, a gente escolheu lá um indicador, vai implementar um indicador e nunca mais vai monitorar. Não. A utilização de indicadores tem que ser de uma forma sistemática, regular. O monitoramento, ele tem que ser constante, ele tem que ser de perto, né? A gente estabelece meta, a gente vai lá e monitora. Está sendo atingida? Não está sendo atingida, a gente age. Está sendo atingida? Ótimo, então a gente já pode estabelecer novas metas, certo? Então, de maneira bem objetiva, como é que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente precisa definir um objetivo. A gente precisa definir uma meta. Feito isso, a gente vai analisar o setor. Que setor a minha empresa está inserida? É na indústria? É no comércio? É de serviço? A partir daí, a gente vai identificar quais são as áreas, onde é que estão esses gargalos. É um gargalo financeiro? É na área do marketing? É processo interno? Então, quando a gente consegue delimitar isso, aí a gente vai conseguir selecionar um indicador mais assertivo para a gente poder estar inserido na nossa organização, certo? E um indicador importantíssimo, inclusive, que é o indicador do nosso programa, né, é a produtividade. E aí você vai me dizer, tá, Larissa, mas o que é a produtividade? A produtividade é eu produzir mais. Se eu produzia 1, então agora eu produzo 10. Não é bem por aí. A produtividade, ela está diretamente associada à busca por processos, por maneiras
de se executar tais atividades de maneira eficiente, de modo que eu vou aumentar de fato a minha produção com o menor custo possível, certo? E garantir uma maior qualidade possível. Então, está diretamente associada à inovação, está diretamente associada a melhorias, certo? E esse indicador, inclusive, é um indicador que é base, né? Ele é uma base para mostrar se a empresa ela tem, de fato, um equilíbrio, né? Se ela tem condições, de fato, de crescer, certo? É um termômetro mesmo, né? A partir dali, por maior que seja a empresa, ela sempre vai precisar crescer. O grande objetivo, de fato, das empresas é crescer. Quando vocês abriram um negócio, vocês abriram com o objetivo de crescer, de expandir, não é verdade? E por mais que às vezes esse crescimento não seja tão grande, tão rápido, mesmo que sejam pequenos crescimentos, isso faz com que a produtividade de vocês ela esteja, de fato, né, aumentando. Então, monitorar esse indicador, ele é importantíssimo para a gente saber se a gente está crescendo ou não, certo? Então, pronto. Mas como é que eu vou medir essa produtividade? E aqui tem um fator bem legal, bem interessante para a gente refletir, tá? É uma formulinha super simples. A gente fechou agora o mês de março, então a gente vai usar o mês de março como referência, certo? Pronto. Como é que eu vou calcular minha produtividade? Eu vou pegar o meu faturamento bruto de março, eu vou pegar toda a receita que eu tive no mês de março, certo? E vou diminuir dos meus custos variáveis. Larissa, o que são, de fato, esses custos variáveis? Esses custos variáveis, eles são aqueles valores que estão associados aos volumes de venda, seja de produto ou seja de serviço, certo? Ou seja, são os custos associados à minha produção, de fato, ao que eu preciso fazer para poder fazer as minhas entregas, tá? Então, exemplos de custos variáveis: a comissão por vendas, os impostos, ICMS, PIS, COFINS, IPI, ISS, o custo com os produtos ou serviços, ou seja, a matéria-prima, os insumos mesmo, a aquisição de produtos, né? Se eu utilizo embalagem, isso também é o custo variável, taxa de cartão de crédito, de boleto, tudo isso é custo variável. Frete, logística de entrega, né? Casos de delivery, enfim. Então, pronto. Eu tenho lá os meus custos, de maneira geral. Aqueles custos que, independente de eu ter cliente ou não, eu tenho. Então, eu tenho o aluguel, eu tenho os salários dos funcionários. Esses são os meus custos fixos. E os meus variáveis vão ser todos aqueles associados ao meu volume de vendas, ao meu volume de entregas. Certo? Dividido por quem? Pelas pessoas ocupadas. Quem são essas pessoas ocupadas? As pessoas ocupadas, elas são as pessoas que trabalham na empresa por pelo menos 1 hora por semana, certo? Nesse cálculo, não entra estagiário, não entra prestadores de serviço sem algum nível de subordinação à empresa, certo? Mas pode entrar pessoas que tenham ou não algum tipo de vínculo empregatício formalizado com a empresa, certo? Qual que é a análise que de fato a gente vai fazer? Vai sair um número aí, tá? E esse número vai me dizer o quê? Se a gente analisar aqui, né? Se eu tiver um faturamento bruto aqui, baixo, e eu tenho um número de pessoas ocupadas, eu tenho um time robusto, eu tenho um time grande, né? E esse meu faturamento está baixo. O que isso quer me dizer? Isso quer me dizer que eu estou com um custo muito elevado. Embora nessa conta aqui a gente conte com os custos variáveis, mas quando eu estou falando de funcionários, eu estou falando de custos fixos. Eu estou falando de salários, né? Então, o que acontece? Eu tenho muitas pessoas ali e o meu faturamento está baixo. Eu tenho um custo muito alto. A minha produtividade ela não vai ser alta, ela vai ser baixa. E de que maneira isso de fato me ajuda na prática a analisar? Poxa, eu tenho um time muito grande, não estou faturando o suficiente. O que eu tenho que analisar? Será que o meu time está bem distribuído? As atribuições de cada um? Será que eu posso remanejar? Tem gente que tem mais aptidão para tal área? Será que eu preciso fazer esse jogo de áreas para poder melhorar essa produtividade? Eu conseguir fazer com que a gente consiga aumentar esse faturamento? É uma opção. Ou ainda, será que eu de fato preciso de um time tão robusto? Todas aquelas funções são imprescindíveis para eu vender o meu produto, o meu serviço? Entende? Então, é importante
importância da gente fazer o monitoramento desse indicador, que é a produtividade, tá? É importante a gente dizer que iremos, todos os agentes, né, vão fazer esse cálculo junto com vocês agora no mês de abril, tá certo? E o mês que a gente vai utilizar é o mês de março como referência. Então a gente vai pegar o faturamento de vocês de março, tá? Os custos variáveis de vocês já viram aqui quais são os custos, né, variáveis, para vocês fazerem essa seleção e a gente vai estar calculando cada um como é que está a produtividade de vocês hoje, certo? Quando o nosso projeto acabar lá em junho, 3 meses depois, a gente volta na organização e a gente faz uma nova medida dessa produtividade. Por quê? Porque a ideia e o programa se propõe justamente isso, é que depois das ações implementadas que nós vamos sugerir para vocês, essa produtividade aumente, o faturamento de vocês aumente, os processos de vocês melhorem, certo? Então, por isso é que a gente precisa que vocês sejam mais sinceros realmente nesse fornecimento desses dados, né? Tratem de fato esses dados, porque vão trazer a realidade. A gente vai ouvir um pouquinho, né, sobre a importância de alguns indicadores que são imprescindíveis. Aqui a gente viu que a gente tem vários, né, negócios diferentes e o nosso consultor, Diego, ele vai estar explicando aqui para a gente a importância de alguns indicadores para a gente estar monitorando. Obrigado, Larissa. Bom dia a todos. Agradecer realmente a participação de todos vocês, né? Em pleno sábado de manhã, com inúmeras atividades, né? Nesse momento que a gente vive de luta, de correria para poder manter a empresa. Eu vou aproveitar, eu tenho 20 minutos para poder fazer uma apresentação aqui e despertar de vocês, né? Alguns pontos. E vou fazer um pitch de 40 segundos também fazendo a minha apresentação. Então, sou Diego Natividade, consultor credenciado ao Sebrae há aproximadamente um pouco mais de 12 anos. E dentre esses 12 anos, tenho uma atuação diante do programa Agentes Locais de Inovação de mais de 10 anos. Em tempo de consultoria prestada, são mais de 12 mil horas de consultoria prestada para mais de 3 mil empresas atendidas entre 25 municípios da Bahia. E em relação ao Programale, a gente enfatiza sempre. O nosso objetivo é trabalhar um tripé com vocês. O objetivo é aumentar o faturamento, diminuir os custos, ou seja, reduzir os custos e aumentar a produtividade. Temos um programa que ele é seleto a nível nacional, onde a gente trabalha com empresas do Brasil inteiro. São mais de 2 mil agentes locais de inovação, que são verdadeiros guerreiros, que atendem cada um 25 empresas com esse intuito e com essa missão nobre. Sem mais delongas, agora vamos adentrar ao tema. Antes de tudo, eu gostaria de destacar aqui um presente que nós temos para vocês. E vou falar sobre esse presente ao término da apresentação. Então, para quem tem CNPJ de Salvador, porque nós temos empresas aqui de Salvador, região metropolitana, já ouvi falar aqui, já ouvi que tem empresa de Camaçari, deve ter também empresa de Laura de Freitas e assim por diante. E então, empresas localizadas em Salvador, nós temos uma parceria que eu vou citar ao final, na qual 100% de subsídio. Então, terão 100% de subsídio em relação a um presente que eu estarei falando. As demais empresas que estão localizadas em Lauro de Freitas, região metropolitana, Camaçari, nós teremos o subsídio de 50%, vagas limitadas e ao término da apresentação. Larissa deu um show aqui, né? Ela ia falar sobre produtividade e adentrou na temática falando sobre diversos indicadores. E se a gente for olhar o universo, né? O Brasil é um continente, então o eixo sul-sudeste, eles gostam de apresentar a empresa, trazer gráficos, mostrar como é que está o desempenho, e utiliza até os termos em inglês, né? O KPI, ou seja, o indicador, o que significa? A sigla lá em inglês, Key Performance Indicator, ou seja, indicador de performance. Mas para a gente vai abordar no nosso português mesmo e no nosso baianês, trazendo aqui para a nossa realidade. E a Larissa ela já destacou a importância do indicador. Eu só vou trazer uma palavra-chave. Vejam os indicadores como uma bússola. Então essa bússola ela vai ser fundamental para poder nortear vocês diante da empresa. Porque é fundamental conhecermos as nossas empresas
enquanto números. E por que eu falo nossas empresas? Porque eu também sou empresário, meu CNPJ é constituído há mais de 12 anos, uma empresa de consultoria entra na carga tributária de 17%, ou seja, cada nota fiscal que eu emito, 17%, tenho funcionários, então eu sei o que vocês passam no dia a dia, eu tenho essa vivência também. Então a gente junta 3 saberes aqui para poder somar com vocês. O saber acadêmico, o saber de causa, de você também ter essa atuação enquanto empresário, e o saber mais importante, essa experiência quando a gente tem esse contato no dia a dia com vocês. A gente aprende mais do que o que a gente leva. E vou trazer como exemplo 2 indicadores que são factíveis hoje no mercado. Algumas pessoas vão conhecer e outras não. O EBITDA. Alguém aqui conhece? Levanta a mão, por favor. Então, mensurando aqui aproximadamente 5 pessoas. Todo mundo está ouvindo falar da Bolsa de Valores, esse burburinho todo, se a Bolsa sobe, o dólar cai, o impacto da Petrobras e assim por diante. Eu trouxe esse indicador para poder mostrar aqui, enquanto investidor que eu sou, e muitos são no Brasil, acho que somente 2% da população, é um indicador fundamental que nós analisamos enquanto investidores, se a gente deve ou não comprar a ação daquela empresa. E no EBITDA, a gente vai estar vendo lá se a empresa dá lucro. Ou seja, efetivamente, como é que é essa empresa a longo prazo? A projeção dela. Ah, Diego, você está trazendo um exemplo de grande empresa, de empresa que está na Bolsa de Valores. Eu tenho que me espelhar nos grandes. Eu não tenho que falar do meu vizinho. Ah, eu estou melhor do que meu vizinho, faço melhor do que ele. Não, tenho que me espelhar em quem é grande. Seguir exemplo de quem é grande. Principalmente quando a minha empresa está em crescimento. Se a minha empresa está em crescimento, eu tenho que buscar organização, planejamento, controle e assim por diante. E eu trouxe esse indicador para poder a gente ver como é que está a nossa base de conhecimento no mercado em relação aos indicadores. E tem muitos outros indicadores, não só esse que tem a relevância para poder investir em uma empresa na Bolsa de Valores. Tem empresas, vou trazer exemplos, Americanas, Casas Bahia, Magazine Luiza, empresas que estavam na moda e que e despencaram. Ou seja, quem investiu dinheiro acabou por perder dinheiro, porque muitas vezes a gente segue o que está na moda e não fazendo uma análise concreta de uma empresa que tem substância, vou trazer até no baianês, sustentabilidade, que tem base de crescimento futuro. O outro indicador que muitos conhecem, turnover, é bem relacionado a empresas que têm um volume de funcionários. A taxa, né, que nós temos de admissão versus demissão. Isso significa o quê? Uma empresa de telemarketing, por exemplo, que tem uma alta rotatividade, né, entre os seus funcionários. Ele remete à parte da liderança, a qualidade do serviço prestado, a satisfação do seu cliente interno, que é o seu funcionário, e assim por diante. Mas não pode entrar em relação a esses indicadores. Só trouxe para a gente ver, nesse parâmetro, o que nós temos diante do mercado. E antes desse bate-papo com vocês, a gente tem uma equipe aqui com mais de 12 a 15 agentes locais de inovação. E eu sou tutor de boa parte desses agentes. Tem aqui a presença do meu colega Luciano, da minha gestora de Leme, do meu coordenador Elton, né? O coordenador estadual. E Helder, ele me incitou, né? Ele me provocou para uma reflexão diante dos empresários. Diego, os meus empresários, eles querem saber, na prática, como é que eu vou mensurar, como é que eu vou implantar indicadores. Então, eu vou fazer uma pequena pesquisa, que eu peço que todos participem, para poder saber quem se encaixa em cada um desses indicadores. Eu vou estar linkando como se fossem indicadores. Hoje, quem faz os seus controles aqui com anotação no caderno? 2 pessoas. Planilha de Excel. Já temos um volume maior. Agora, possui que tem um software. Perfeito. Na pergunta que o Helder me fez, de que maneira o empresário ele pode começar a mensurar os seus indicadores, é pelo básico mesmo. Temos que registrar diariamente todas as informações, independente se vai ser anotação no caderno, planilha de Excel ou no software. Vai ser um processo dinâmico em que a gente pode ir avançando. E o programa ALI é um programa que aborda inovação. E nós temos inovação incremental. Ou seja, se inicialmente eu tenho uma anotação no caderno, eu posso inovar na minha empresa, avançando para uma planilha de Excel e posteriormente para implantar um software. Agora, não adianta nada se eu faço os lançamentos lá no sistema,
Se eu tenho uma anotação na planilha e no caderno, e ele fica na gaveta. Nós temos que mensurar. E ao mensurar, nós temos que tomar decisão. O empresário, ele está na escala entre... Nós temos o tripé, que eu sempre falo. Tem a base operacional, tático e estratégico. O empresário ele tem que estar focado no estratégico. Ele tem que estar no topo. Ele tem que delegar. Ele tem que conhecer seu negócio como um todo. E eu sei que realmente é difícil, tem a vida pessoal. O empresário, pequeno negócio, vocês tomam conta de tudo, tem que estar ali no operacional, tem que estar em tudo. Mas a gente tem que começar a buscar organizar isso para ter qualidade de vida também. E eu falo por mim próprio, me trazendo como exemplo. Quando eu consigo organizar e ter planejamento, eu consigo colher melhor os resultados. Consigo enxergar onde estão os erros. Consigo analisar o ambiente interno, externo, minimizar as ameaças e assim por diante. Mas agora eu vou adentrar sobre a temática, de fato, dos indicadores e vou fazer uma interação com vocês, porque a parte mais importante é ouvir exemplos e fazer esse direcionamento com vocês aqui que estão presentes. Eu destaquei aqui os indicadores em 7 personagens, ou seja, destacado aqui em 7 etapas, alguns deles Larissa já trouxe, indicadores de vendas, indicadores de marketing, indicadores logísticos, ou seja, um termo bonito, mas eu estou querendo falar aqui especificamente em relação a estoque, indicadores de desempenho financeiros, indicadores operacionais, indicadores de qualidade, indicadores de produtividade. Quando eu estiver terminando a apresentação, eu vou lançar um desafio para vocês, porque nós trabalhamos em um formato de jornada, e a nossa jornada vai até 30 de junho. Então temos que aproveitar, fazer a diferença, aproveitar essa bagagem que o Sebrae traz, que o Sebrae busca somar, porque é um processo de troca. Todos nós também aprendemos muito nesse cotidiano com vocês. Vocês que conhecem os negócios de vocês, vocês que dominam ali o dia a dia. Sobre o indicador de vendas, um indicador que ele é simples e de suma importância. Então, quando a gente aborda, né, sobre o ticket médio, um primeiro ponto que vocês já podem começar a fazer, não sei se vocês já observaram, que até acho que na época da pandemia tinha uma limitação, né, para a gente entrar nos empreendimentos, é fazer aquela contagem. A contagem de pessoas que entram no seu empreendimento. Por que eu estou falando isso? Porque nem sempre vocês vão ter software para poder lhe entregar tudo de mão beijada. Então, se é uma empresa que faz anotação no caderno e que tem a planilha, para auxiliar nessa questão da conversão do ticket médio, vai ser possível vocês fazerem essa contagem das pessoas que entram na empresa de vocês. E eu posso trazer um exemplo, por exemplo, de um restaurante. Se a gente tem um restaurante que ele vende, em média, traz um número bem baixo, R$10.000. E esses R$10.000 ele vendeu para 10 clientes. Um restaurante bem chique. Não vou ficar fazendo propaganda de nenhuma marca de grande porte, não. Se for fazer, vou fazer de algum restaurante daqui. Qual é aquele restaurante de referência que deram exemplo aqui agora há pouco? Puro Saudável. Acompanhado por quem? Helder. Show de bola. Então, Puro Saudável vendeu em um único dia R$10.000 para 10 clientes. O ticket médio foi qual? R$1.000. Ou seja, cada cliente deixou na Puro Saudável R$1.000. Como é que a gente pode melhorar essa produtividade? Como é que a gente pode melhorar esse desempenho? Estudando o que esse cliente vem consumindo e analisando como é que a gente pode aumentar esse ticket médio. Para a gente aumentar esse faturamento, ou seja, tem os mesmos R$10.000, se aumentou ali para 12 clientes, o que vai acontecer? O ticket médio vai cair, o faturamento manteve. Mas se a gente aumenta o faturamento, vai para R$15.000 e tem os mesmos 10 clientes, o ticket médio subiu, vai para 1.500. Então essa análise que é fundamental. E é uma análise fundamental, principalmente para quem está ali voltado para o comércio varejista. Em relação ao presente que a gente tem lá no final, todos esses indicadores, de uma maneira ou outra, poderá ser abordado pontualmente na empresa de vocês. Indicadores de marketing. Estamos nesse momento tão importante, nesse boom, em que a gente atravessa uma rua hoje com a cara no celular, que é um computador de mão.
aí as redes sociais, site, todas as estratégias que tem, né? Hoje com inteligência artificial aí à tona. E o que é que vai ser necessário em relação ao indicador de marketing? Eu trago o indicador de marketing no âmbito presencial, físico e também virtual. Todo mundo aqui tem Instagram? Instagram da empresa, bombando, 15 mil, 20 mil, 30 mil seguidores? Opa! Mas não basta só a gente ter o Instagram. A gente tem que ter um Instagram profissional, conhecendo quem é o público-alvo e a gente compreendendo que o Instagram é uma ferramenta que nós temos ali para comunicar, ou seja, chegar até o cliente. O marketing é mais amplo, ou seja, o marketing abrange a empresa, o mercado, analisar concorrentes, fornecedores e assim por diante. Por isso que nós temos N indicadores de marketing. Diego, vai dar tempo agora de abordar sobre esses indicadores? Eu vou sair daqui já sabendo? Não. Mas eu posso despertar em vocês o interesse e provocar que vocês chamem lá Allen, Larissa, Lucas, Amanda, chamem os respectivos agentes locais de vocês, analisando a situação da empresa de vocês e digam para eles: eu quero passar a mensurar indicadores que têm relevância para o meu negócio, que vai me auxiliar, que vai me ajudar a crescer, a gerar ganhos, a gerar produtividade e a ganhar dinheiro, que é o que importa de fato. Indicadores logísticos, temos aqui a abordagem em relação a estoque. Quem aqui tem estoque alto, estoque parado? Quem reconhece isso? Está com dinheiro parado. Visitei recentemente uma empresa no Conde que ele falou: Diego, eu quero fechar a empresa porque não está vendendo, eu não vejo dinheiro entrar, não vejo nada acontecer. Fui no estoque dele e tinha 500 mil reais parado. Então, quem trabalha e tem estoque, tem uma atenção especial para o indicador de giro de estoque. O estoque tem que girar, gente. Não pode ficar parado. Indicadores financeiros. Foi o primeiro lá que eu falei, a EBITDA. O ticket médio ele volta novamente para o indicador financeiro, onde a empresária ela relatou. Agora, o normal, o cotidiano que a gente faz, analisar custos, separar as despesas pessoais da despesa da empresa, é fundamental. Muitas vezes a gente se vê ali pegando um cartão corporativo, o Pix do CNPJ e fazendo um pagamento pessoal. A empresa é de vocês, vocês são donos da empresa, mas a organização financeira passa por separar essas contas. Se você precisa de uma retirada mensal para suprir as suas necessidades de 10 mil reais, faça essa retirada, mas não misture as contas. Indicadores operacionais. Chão de fábrica. Eu tenho um relacionamento com uma pessoa de São Paulo. Ela fala simplesmente que a Bahia é sensacional. As pessoas são receptivas, calorosas e vem morar aqui por conta disso. Mas a parte profissional de atendimento é o pior atendimento do Brasil. Ou seja, temos que trabalhar essa nossa base de atendimento profissional com os nossos colaboradores. Até a maneira como aborda, a gente tem que customizar o bom dia, ou boa tarde, boa noite, se vai chamar de senhora, ou meu velho, ou meu coroa. Ou seja, essa maneira que nós temos do nosso cotidiano, separar em relação ao nosso atendimento, buscar profissionalizar. De quem é a responsabilidade maior? É de quem está no topo, no estratégico. Se eu contrato um funcionário para recepção e eu não digo como eu quero que ele atenda os clientes, não é responsabilidade só do funcionário, é responsabilidade minha também, que sou proprietário da empresa e tenho uma tomada de decisão. Indicadores de qualidade, ISO 9001, alguém aqui tem? Fui longe demais, beleza. A cada 2 anos tem que estar renovando, 12 mil reais, 10 mil reais para poder implantar. Mas tem alguns aspectos da ISO, gente, que é pertinente ao pequeno negócio. E a gente pode trabalhar a parte de reclamações, satisfação, utilizar o Google Form. Ouvir o nosso cliente é fundamental. Tudo que nós precisamos enquanto empresários, o cliente é a principal peça para poder dizer, para poder nos informar. Então temos como mensurar nesse indicador de qualidade. E para fechar, o indicador de produtividade, que foi abordado por Larissa,
muito bem abordado e bem preciso. O exemplo básico que eu observo, eu faço a correção, análise e validação de todos os diagnósticos dos meus agentes, ou seja, o volume grande que chega. Então eu vejo lá pergunta por pergunta. Vejo muitas empresas lá falando e relatando que não tem nenhum indicador, que a parte de bonificação para os colaboradores, eu já ouvi assim, ó, já paga o salário, tá bom demais. E na parte de produtividade, o que é que significa? Se eu tenho uma empresa em conta rápida, vende 10 mil reais, 50% de margem de lucro, ou seja, vou tirar ali o custo variável 5 mil. Aí sobrou 5 mil reais. E eu tenho 5 funcionários. A minha produtividade está em R$1.000 por funcionário. Essa empresa não quebrou ainda por quê? Porque ela tem caixa. Ela está rolando dívida para frente. Se o salário mínimo é 1.320, tem aluguel, água, luz e assim por diante, tem um olhar crítico para esse indicador de produtividade. Quando vocês chegarem no resultado final com o seu agente, analisem, ó, esse resultado que deu, essa distribuição entre os colaboradores que eu tenho, se essa média está se pagando ou não. Aí eu vou ter que ver. Ou eu corto custos, ou eu estabeleço metas, venho conhecer meu ponto de equilíbrio para poder colocar as coisas no eixo. Por fim, o desafio que eu falei. Se vocês aceitarem, eu peço encarecidamente que vocês analisem. E até o dia 30/6, próximo da data do nosso E8, já peço a vocês que, se possível, façam a confirmação de presença já nesse evento, um evento final. A gente tem por objetivo convidar acima de 100 empresas, proporcionar que vocês tenham network, quem sabe venham gerar negócios, como já tem hoje aqui para poder fechar, né, praticamente. Então, o desafio que eu deixo, mensurar acima de 3 indicadores até o dia 30/6. Ou seja, aquela empresa que não mensura nenhum, vai procurar o seu agente local e vai dizer, como é que eu posso fazer para poder passar a mensurar? Aí, no dia 30/6, eu vou lembrar o rosto, a fisionomia, e perguntar, passou a mensurar quantos, amigo? E quem já mensura mais de 3, está em um nível mais avançado, se permitir um desafio, buscar indicadores mais robustos. Eu trouxe aqui o simples, o de aplicação básica, mas tem indicadores mais robustos para poder você planilhar, trazer em gráficos e assim por diante. Vocês topam esse desafio? A minha contadora, recentemente, ela Diego, tem uma possibilidade de você conseguir reduzir esses 17% e escalonar até ele chegar em 7%. Obrigado, meu Deus. Como? Aí ela falou que eu tinha que fazer o Prolabore. Ou seja, quanto maior o meu Prolabore, que eu venho pagar de INSS, né, para o governo e assim por diante, maior vai ser a possibilidade de eu ter essa diminuição nessa carga tributária. A parte tributária, gente, é fundamental. E é um indicador que vocês devem analisar com o contador de vocês com uma perspectiva bem crítica. O meu contador, ele é um mero lançador de dados para poder fazer o imposto de renda, ou ele é um consultor da empresa na área contábil e assim por diante. Então façam essa reflexão, porque tudo isso normalmente é repassado para o cliente final, mas nem todas as empresas fazem isso. Elas absorvem essa carga e acaba tendo o entendimento de que é ela que está pagando o imposto. Mas o convencional é termos esse repasse do imposto lá no produto final. Até quando a gente compra os itens básicos, a gente está consumindo aqui combustível, energia, água, a cesta básica, então funciona dessa maneira. E para fechar o presente, ou seja, o 100% de subsídio, consultoria de gestão financeira, ou seja, estamos aqui no Espaço Colabore, parceria Sebrae e Prefeitura. A mesma parceria nós temos para um convênio, onde temos um leque de soluções, na qual elas custam um determinado valor. A consultoria financeira 28 horas, ela custa em torno de R$ 3.500. Eu, Diego, enquanto consultor, vou receber R$ 3.500 se eu for contratado. Vocês vão cobrar de mim, enquanto consultor, espremer e apertar, porque esse benefício é para vocês. Eu vou estar recebendo R$ 3.500. Então, eu vou ter que resolver o problema que está sendo proposto lá na empresa de vocês. E vocês vão, junto com o Sebrae, cobrar, monitorar, porque é recurso público. E o motivo é porque o Sebrae é bonzinho, o governo é bonzinho, a prefeitura é bonzinho? Não. É giro econômico. A missão do Sebrae, gerar desenvolvimento nos micro e pequenos negócios. É uma missão nobre. É o motivo de existir.
Só vai ter essa vaga para os agentes locais, para mim, para a Dilene, para Elton, se vocês prosperarem. Então, não é porque nós somos bonzinhos, é a nossa missão. Então, no convênio, temos aqui, procure de imediato o agente local de inovação de vocês, se estão situados em Salvador. É uma consultoria de R$ 3.500 que vai estar saindo com 100% de subsídio. Não estou falando a palavra gratuito para a gente dar valor. Não é gratuito porque está sendo pago. O consultor vai receber. Ah, Diego, vai ser você? Você está fazendo propaganda em próprio benefício? Não, não será eu. Vão ser outros consultores. Então, eu venho trazer essa abordagem porque é de suma importância, é para um grupo seleto, nem todo mundo sabe, é aberto para qualquer empresa de Salvador, mas quem está sabendo são as empresas que estão aqui, que estão no programa Ali e assim por diante. Quem é de Camaçari e Lauro de Freitas? O Sebrae banca 50% da consultoria e divide o restante em 10 vezes. Dilene, se me pergunte, se não me falha, qual outro município que está com 100%? Camaçari e Mata de São João estão com convênio também. 100%? É. Show de bola. Camaçari e Mata de São João também 100%. Lauro de Freitas ainda está em trâmite para poder ver se consegue chegar no 100%. Simões Filho de... Por enquanto não, mas a gente está em dias. Em breve. Mas 50% de subsídio já é algo bem significante. E fechando a minha apresentação, procure saber sobre o Sebrae Tech, gente. O Sebrae Tech é sensacional. Na pandemia estava 80%, hoje nós temos subsídio de 70%. Não é desconto. O Sebrae não tem ganho financeiro com isso. O Sebrae entra com uma parte do recurso, vocês com a outra parte, e a gente pega a solução que tem no mercado em um banco de credenciados de empresas sérias para executar a solução da empresa de vocês. Um projeto de ambiente como esse. Na nossa casa, a gente contrata um designer de ambiente para poder fazer, né? Deixar bonitinho. Na nossa empresa tem que ser a mesma coisa. Então aqui eu fecho a minha apresentação, agradeço a participação de todos, aproveito para pedir a vocês uma salva de palmas para os nossos agentes locais de inovação, que são verdadeiros guerreiros, estão na cabeça, tentando aí convencer vocês para algo que é primordial, é levar esse desenvolvimento. Desde já agradeço, um forte abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, Diego. Nós estamos em uma jornada. Identificamos os problemas no início, detectamos os gargalos, buscamos traçar um diagnóstico para cada empresa. Quando vocês estavam ouvindo sobre produtividade, sobre indicadores, na verdade, incluindo a produtividade, eu costumo dizer que os indicadores, vocês devem observar a empresa de vocês como um corpo, né? E para isso, quando a gente fala de um corpo, né, normal, nós como seres humanos, para a gente identificar problemas na nossa saúde, nós precisamos monitorar alguns indicadores, né? Em cima disso é que é passado um tratamento médico em cima de dados. Se não tem dados, se você não monitora, fica difícil você traçar um diagnóstico e um tratamento. E eu sempre cito o caso de minha avó, que alguns anos atrás sofreu um problema de AVC, e de lá para cá, ela rigorosamente, semanalmente, o médico ela coleta dados dela para estar medindo ali o comprimido, o remédio. Então, é um dado lá de coagulação. Então, se tiver muito alto, abaixa o comprimido, toma 2 comprimidos, ela vai monitorando. Se ela não monitora isso, então pode dar algum problema lá na frente. Então, entendam a empresa de vocês como um corpo que precisa ser monitorado. A saúde de vocês, a empresa de vocês precisa estar sendo monitorada. Se você vai empurrando com a barriga, vai chegar um momento onde pode dar uma pane e aí. Mas tudo acontece não de repente. Os sinais estão aí e nós precisamos estar observando esses sinais. A proposta do Ali, eu acredito que está dentro da filosofia do Sebrae, é justamente trazer a inovação para dentro das organizações, desmistificando aquela ideia de que inovação é algo que está restrito a grandes empresas. Quando você fala de inovação, por exemplo, eu me formei no Senai Cimatec, que é um grande ecossistema de inovação. Então lá você tem muito desenvolvimento de produto, laboratórios. Então as fases do projeto para desenvolver produtos estão todas lá. Então tem toda uma etapa de pré-projeto, a parte conceitual, e depois você vai para a prototipagem antes de ser lançado de fato no mercado.
Então, qual é a ideia do Sebrae, do Programa Ali? É trazer essa ideia de inovação para dentro do pequeno negócio. Então, isso não está restrito a grandes empresas que desenvolvem grandes produtos que demandam uma tecnologia extraordinária. Mas, dentro da realidade de vocês, é preciso identificar esses pontos que precisam ser melhorados e traçar uma solução. E identificar uma solução. Só que antes da aplicação da solução, é necessário testar. É isso que a gente chama de prototipagem. O protótipo é uma versão teste da solução escolhida, seja ela relacionada a serviços, produtos ou processos. Então, o objetivo é transformar uma ideia, porque quando nós falamos de desenvolvimento de soluções, nós estamos diante de insights, ideias, e eu tenho certeza que muitos de nós aqui, se não a maioria, tem várias ideias. E que num momento como esse aqui, numa reunião como essa, num encontro como esse, você já começa a pensar, tem muita coisa, puxa, vou fazer aquilo, vou fazer isso, puxa, tive uma ideia. Então, as ideias, os insights, eles chegam. O momento que você vai colocar essas ideias no palpável, no papel, é justamente o protótipo. A ideia é que um protótipo vale mais que 1000 reuniões. Porque não adianta você apenas estar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso está apenas no campo das ideias, dos encontros, das reuniões. Isto precisa ser colocado na prática. Aquela velha máxima, não podemos esperar resultados diferentes se a gente sempre faz as mesmas coisas. É uma máxima super verdadeira, uma frase clichê, mas que é uma realidade. Se a realidade hoje nossa não é legal, alguma coisa precisa ser feita para que essa realidade mude. Não adianta ficar reclamando. Então, a proposta é justamente identificar a solução, testar, visualizar os erros, porque o momento de errar é agora no protótipo. Pode errar, nada vai sair perfeito. E assim a gente vai ter mais chances de sucesso na implementação. Então, existem algumas técnicas de prototipagem. Quando a gente pensa em desenvolver uma solução, nós temos clientes que desenvolvem soluções, produtos, estão nessa fase, inclusive, já de estar desenhando ali uma solução. Identifique, então, como você pode esquematizar, por exemplo, desenhos. Quando você faz um desenho, um esquema gráfico, isso é uma forma de prototipagem, né? Então, aqui um exemplo. Desenho, arte, no cartão Fidelidade, mais ação de engajamento. Um cartãozinho onde essa empresa identificou que é uma forma de maximizar ali o número de clientes. Então, a cada compra, com valor mínimo, se o cliente marcar a empresa nos stories, ele vai ganhar um selo, cartão Fidelidade. Então, isso aqui é um protótipo. Pronto. Problema priorizado, capacitação da equipe. E aí ele faz um difusor de varetas, indicado para ambientes pequenos, como por exemplo um banheiro, dura em torno de 3 meses o frasco, utiliza lá um cheirinho, a quantidade de varetas não importa, o que importa é elas serem porosas e tal. Mas uma ideia que se traçou, vamos fazer esse difusor, né, para proporcionar um ambiente mais interessante. Deve-se orientar o cliente a virar as varetas de vez em quando, para que elas se mantenham sempre molhadas pelo aroma. É uma forma de você estar estimulando o ambiente. A gente tem a questão do marketing sensorial, você tem um cheiro agradável, principalmente quem trabalha com lojas, né, e tudo mais. É uma forma de ser trabalhado. Baixo fluxo de clientes, um problema. Então, vamos desenvolver também um cartãozinho, né? Desenvolver, sei lá, um dia específico para alguma coisa, para algum prato especial, e aí desenvolve uma arte, uma coisa convidativa, né? Uma coisa que seja de fato atraente para o cliente, para o potencial cliente. Isso é um protótipo, né? É um desenho, isso chama a atenção. Uma outra forma de protótipo são exemplos, né, que a gente está dando. Fluxograma, às vezes os processos na sua empresa estão bagunçados, você não consegue identificar os processos internos. Então, você precisa identificar quais são os processos que existem na sua empresa, você precisa identificar quais são os processos mais críticos. E todo processo tem uma lógica de funcionamento, né? O fluxograma ele vem justamente para esquematizar isso. Então,
o fluxograma, esse desenho de como acontece a reunião com o cliente, a medição do logo, a proposta, foi aprovado, não foi aprovado, se foi aprovado, o que é que acontece? Então isso precisa ser esquematizado, porque senão fica aleatório. Então como funciona o processo, por exemplo, de captação de clientes na sua empresa? Quais são os passos que são seguidos? Né? Quais são os processos relacionados, por exemplo, ao pós-venda? Como deve ser feito? Qual a periodicidade disso? Quais são as etapas? Quem trabalha com escola, as etapas da matrícula, né? Então, tudo precisa ser esquematizado. O fluxograma é um exemplo de protótipo. É uma espécie de solução, um tipo de solução, né? Mais um exemplo de desenhos aqui, né? De andamento de projetos, o que precisa ser feito, o que já está sendo feito, que é o que está em progresso, fechamento, a aprovação. Você esquematizar isso num quadro, é o que a gente chama de gestão à vista, identificar quais são as demandas, né? As demandas que existem dentro da sua organização, divulgar, colocar isso no espaço onde isso possa ser visualizado. Então, isso é importante. Isso tem muito em hospital. Fluxogramas, por exemplo, que estão bem definido. Quais são os passos, quem vai fazer, como vai ser feito. Então, é importante essas ideias estarem também à vista. Um outro exemplo de protótipo são os vídeos. Então, um vídeo apresentando a sua empresa, apresentando os seus diferenciais, a localização do seu estabelecimento. Então, isso pode ser uma estratégia interessante para a captação de novos clientes. Quando você faz um vídeo curto, um vídeo atrativo, um vídeo onde você, dentro daquele pouco tempo, você vai conseguir lá destacar o que você tem para oferecer, principalmente em se tratando de marketing digital, campanhas de tráfego pago. Todo mundo fala isso hoje em dia, porque é uma realidade. Então você consegue fazer isso, compartilhar diferentes experiências, emitir suas opiniões. Isso é importante, porque quando você faz o protótipo, você faz aquele, seja o vídeo, seja o fluxograma, um desenho lá da tua solução, você vai precisar testar isso. E como é que você vai testar? Porque você não lançou ainda. Como é que você testa? Você pode ter o teste, fazer esse teste com pessoas da sua empresa, da sua organização, se for algo interno, e se for algo externo, para você captar clientes externos, logicamente, você vai fazer o teste com eles. Por acaso, por um exemplo do vídeo, onde você vai apresentar ali ao seu público, aos seus clientes, se o vídeo é um vídeo interessante, se faltou adicionar alguma coisa. Às vezes a gente faz algo e acha que está super legal, mas que, de repente, uma opinião externa faz toda a diferença e você, poxa, é verdade, poderia ser colocado, poderia ser adicionado. Então, estar aberto às ideias é fundamental na construção de uma solução que, de fato, seja interessante. Aqui um exemplo. Deixa eu ver se consigo abrir. Não está funcionando, mas eu vou abrir com vocês. Um outro exemplo são as simulações, tá? Quando é possível ser feito, é bem interessante porque você já consegue projetar todo o ambiente, é uma coisa super legal, né? Então tem um grau de realismo top, é uma tecnologia a nosso favor. Pode ter um custo com certeza maior, mas a depender da sua realidade, isso pode ser viável, tá? Aqui é um exemplo de um protótipo. Deixa eu compartilhar com vocês. Tá passando ainda a apresentação? Tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Eu vou compartilhar com vocês agora um site que é interessante vocês participarem. Pronto. Então, veja. Várias áreas. Acho que não parece, não. Então, aumento da base de clientes, canais de comercialização, gestão financeira, layout, modelo de negócio, planejamento estratégico, processo produtivo, processos internos, várias áreas, e de repente você pode ter uma demanda em alguma área dessa específica. Então esse banco de protótipo, o nome já diz, várias soluções que foram colocadas dentro de cada área dessa que pode lhe ajudar com insights daquilo que você pode fazer.
Então, por exemplo, aumento da base de clientes. Pode clicar, por favor. Aí, a simulação que a gente colocou, né? É interessante. Protótipos desenvolvidos a partir da simulação. Clica nessa, por favor. Consegue abrir. Eu gosto da Esperafico Pet Foods. Somos uma empresa voltada à distribuição de alimentos pets, ou seja, rações secas e úmidas. Temos hoje o licenciamento da marca Big Age Friends, que é da Walt Disney. Quem me atende a área aqui é a Luana Dalla Costa. E nós implantamos um telemarketing, onde nós tínhamos muitas dificuldades de prospecção de clientes. E nesses 40 dias foram mais de 300 empresas que foi entrado em contato com elas. Dentre elas, mais de 30% está virando visitas presenciais e negócios. Um exemplo de vídeo, né? Protótipo tipo vídeo. Consegue abaixar um pouco? Desenho, né? Como a gente colocou embaixo. Aí faz o fluxo da captação de clientes, identifica a demanda, criação de cursos, uma amostra grátis. Vocês conseguem baixar o material em PDF. Então, vem todo, né, o material, o público, quais são as etapas, um fluxozinho aqui. Então, são materiais para ajudar vocês na identificação desses insights. Eu acho que uma grande parte aqui, grande parte de vocês, sempre se queixam da questão dos clientes. Tem que aumentar o número de clientes, tem que aumentar o número de alunos. Então, algo precisa ser feito para vocês estimularem isso nas redes sociais. E hoje a gente sabe que os vídeos, eles têm como se diz, tem um alcance muito legal e precisa ser estimulado. Vocês precisam desenvolver. É uma realidade. Então, vocês vão ficar à vontade para entrarem no site, visualizarem tudo que pode ser feito para melhorar as soluções de vocês e propor, então, esses protótipos. Vamos para uma etapa agora? Pode voltar lá no... Pronto. Beleza. Vamos voltar lá no PowerPoint. Que agora... beleza, quando esse microfone... Ele não... Para a parte da nossa dinâmica. Vamos então fazer alguns protótipos. Existem alguns problemas que a gente vai propor. Isso aqui eu já mostrei para vocês, ó. Está tranquilos? E a gente vai abordar alguns problemas aqui. Aleatoriamente a gente escolheu alguns problemas. Bom, pessoal, então a gente agradece a participação de vocês. Você de casa que não pôde vir também, a gente agradece o seu interesse, o seu engajamento em querer melhorar seus resultados, em participar do programa. A gente deseja todo o sucesso do mundo para vocês, tá certo? Estamos aqui disponíveis, procurem os seus agentes para fazer esse cálculo da produtividade, né, para implementar esses indicadores, botar essa bússola dentro da sua organização, que certamente os resultados serão muito positivos. Exatamente. Inclusive, no site bancodeprotótipos.com.br, você pode encontrar lá várias ideias daquilo que você pode implementar a depender da demanda da sua empresa, mas a ideia é que você implemente soluções e melhore os seus resultados. Forte abraço! Sucesso a todos!